Pronto, pessoal, graças a Deus por esta oportunidade de termos mais uma aula do nosso curso de teologia. Nós estamos estudando nesse mês o livro de Hebreus, né, a Epístola aos Hebreus. E na aula passada, nós tivemos como proposta continuar analisando a superioridade de Cristo, só que agora muito em relação a Moisés, aos anjos. E também vimos ali algo sobre a apostasia, né? Na aula de hoje, nós estudaremos sobre essa nova mediação, né? Cristo como o mediador ou fiador de uma nova aliança, uma aliança inclusive superior, e estudaremos a questão da apostasia, por que que é um pecado imperdoável. É basicamente um retorno, uma conclusão da aula passada, né? Então vamos lá. Podemos dizer que a nova aliança é um novo contrato. Então precisamos celebrar esse novo contrato que chegou. O autor aos Hebreus, ele tem como proposta mostrar em toda a sua epístola a superioridade da pessoa de Cristo, de seu ministério e de toda a sua obra em comparação com Moisés, com os anjos. E hoje, especificamente, quando falamos dessa nova aliança, desse novo contrato, enfim, podemos dizer que o autor aos Hebreus ele tem como proposta anunciar ou mostrar a superioridade da pessoa de Cristo em comparação com o antigo tabernáculo. Então, Cristo é o sacerdote perfeito, contrastando o sacerdócio araônico, que é um sacerdócio que foi um sacerdócio imperfeito, inclusive que no meio do caminho perdeu o seu sentido. E isso, essa perfeição do sacerdócio de Cristo, está relacionado com a aliança feita no Antigo Testamento, que é ratificada no Novo Testamento. Quando lemos o versículo 8 do capítulo 8, nós vemos que o autor aos Hebreus, ele está citando os capítulos 31 e 34 de Jeremias. Jeremias, ele escreveu na época do cativeiro, quando o povo de Judá foi levado para o exílio na Babilônia por Nabucodonosor, que também conquistou e destruiu o templo de Jerusalém, que era literalmente a casa de Deus. E aí, aquilo, retrocedendo um pouco a aula passada, nós vimos que para os judeus, o templo era o lugar onde céu e terra se encontravam. O sábado apontava para o descanso escatológico, por assim dizer, que o Senhor nos prometeu. E aí, agora, com o templo destruído, né, além, claro, desse acontecimento marcar o fim do Reino do Sul, Judá, em cumprimento ao que Deus havia estipulado na aliança, que seria o quê? O povo seria levado pelos inimigos e sofreria por causa da desobediência a Deus. E isso significa ou significou a própria falência dessa aliança. Então, Jeremias anuncia a chegada, a partir do cativeiro, né, da nova aliança com a comunidade de Israel e de Judá. E a natureza desse contrato é apresentado nos versículos 9 e 12 do capítulo 8 de Hebreus. O autor faz a distinção entre a aliança antiga, baseada na lei em tábuas de pedra, e a nova, que não é mais colocada em pedra,
Mas a nova lei agora, na nova aliança, a lei agora é colocada na mente e no coração de cada pessoa que serve a Deus ou que recebe Cristo como seu Salvador, sem mais necessidade de uma lei externa. Logo, o que o autor está querendo mostrar? Que essa aliança ela é superior porque ela faz referência ao que acontece na fé em Cristo Jesus. No Novo Testamento, o testemunho e a força da lei não são mais impositivos e nem externos, mas agora eles vêm de dentro do coração pela ação do Espírito Santo, para, como podemos dizer assim, é de dentro para fora. Isso é muito importante porque quando nós olhamos, principalmente para alguns movimentos, né, percebemos que por muito tempo foi pregado uma ação de fora para dentro. Talvez quem é mais antigo aqui tenha vivido isso vai lembrar, ou até quem assiste essa videoaula depois vai lembrar. Houve um tempo que, ao aceitar Jesus, você também recebia um kit crente. O que seria esse kit crente? Para as mulheres, para as moças, uma saia, uma camisa, ou uma blusa. Para os meninos, para os homens, calça social, terno e gravata. Aquilo era o sinal da santidade, era o sinal de que você, de fato, pertencia a Cristo agora. O que vai na contramão, porque nós vivemos esse período e nós percebemos o quê? Que eram pessoas, na maioria das vezes, não todas, tá? Não podemos generalizar, mas simplesmente religiosas, simplesmente moldadas por fora, mas por dentro o Espírito não tinha operado. Ou seja, era como Jesus falou para os fariseus, né? Vocês são como sepulcros. Ou seja, por fora pode parecer bonito, mas dentro a podridão. E é por isso que Jesus, já mostrando a força da nova aliança, ele vai e diz o seguinte: olha, na lei, para você ser um assassino, você tinha que matar alguém. Agora, na nova aliança, como ela é interior e é pela ação do Espírito, o desejo de matar alguém já o torna réu diante de Deus. Não diante dos homens, mas diante de Deus. Então, note que a coisa ficou um pouco mais difícil, né? Nesse aspecto. Nesse aspecto. Então, não é possível retroceder, porque existe uma nova aliança profetizada por Jeremias, que é absolutamente superior à antiga. E não devemos estranhar a nova aliança em Cristo, porque o profeta Jeremias já falou sobre isso, pois ele é reconhecido como autor inspirado das escrituras hebraicas. E ele sinalizou já lá no século 6 a.C. que era necessário uma aliança nova, porque a antiga estava ultrapassada e antiquada, a ponto de desaparecer. Agora, com o sangue de Cristo derramado por nós, sendo ele o sumo sacerdote que nos aproxima plenamente de Deus, temos a nova aliança que substitui a antiga, ou seja, a aliança mosaica. Por isso, esses capítulos 8 em diante ensina que o crente do Novo Testamento não é autorizado a praticar sacrifícios que faziam parte da aliança mosaica, pois essa aliança mosaica ela está com o prazo de validade vencido. É preciso dar a devida atenção à nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. E aqui nós vamos trabalhar algumas questões sobre essa nova aliança, né? E o porquê que ela é tão superior, né?
Primeira coisa que nós precisamos compreender é o seguinte: quando lemos lá em Hebreus 7:12, diz o seguinte: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Eu acho que muitos de vocês que estão aqui nessa sala, ou que estão assistindo essa videoaula agora de forma, né, forma síncrona, já deve ter ouvido aquele lema: troca o pastor, aí vem os irmãos que falam, trocou o sacerdote, troca-se a lei. Alguém aqui já ouviu isso? Não, mas eu já ouvi já. Troca-se, mudou o sacerdote, mudou a lei. Principalmente nas igrejas que tem troca de pastor, né? De tempos em tempos. Mas, gente, isso é um erro, tá? Aplicar esse texto à mudança de pastor, mudança de liderança. Isso daqui está falando do sacrifício de Jesus. Porque quando Jesus ele morre, ele troca totalmente, de forma radical, a lei também. O Lawrence Richards vai dizer o seguinte, abre aspas, a mudança de sacerdócio é uma mudança radical que incide em sua abordagem, compreensão do Antigo Testamento, de aliança, de espiritualidade, de prática e até mesmo de salvação. Ou seja, fecha aspas, além do sacerdócio, o sacrifício de Jesus requer uma nova aliança, pois esta foi tingida com seu próprio sangue. E, por aos Hebreus, ele precisava dar uma razão a essa perspectiva, e aí ele o faz de forma primorosa, né? E aí agora nós temos uma grande questão aqui, que é a descontinuidade e a continuidade entre Antigo e Novo Testamento. E aí, para definir a continuação ou a descontinuação entre o Antigo e o Novo Testamento, primeiro é necessário definir corretamente a relação entre ambos os testamentos. Essa relação se dá em termos de transição. E aí a pergunta se muda, né? Como entender a transição entre o Antigo e o Novo? E só podemos responder a isso começando pela preeminência do Novo Testamento sobre o Antigo, pois é em torno disso que o escritor de Hebreus trabalha sua abordagem. E aí, capítulo 8, versículo 6 diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. E aí, só dando uma pausa aqui, vem uma pergunta: como distinguir o que vale do que não vale agora no Antigo Testamento? Então, é necessário, para responder essa pergunta, estudar a Bíblia para ter uma boa compreensão da palavra e fazer a adequada distinção entre o que é da antiga e da nova aliança. Há muitos textos que já se cumpriram, que já cumpriram seu papel e não devem mais ser praticados, como, por exemplo, é o caso das cerimônias, das leis cerimoniais do Antigo Testamento. Ninguém aqui nessa sala, ou que assiste essa aula, precisa matar um animal para receber perdão, né? Precisamos compreender que esse texto, para nós agora da nova aliança, ele não é mais normativo, ele é descritivo. Ele descreve algo que apontava para Cristo, que é o mais excelente, né? Por isso que a expressão "mas agora" marca a transição de uma melhoria entre os dois concertos. Então, a atenção especial é deslocada do antigo para o novo. E aí,
além de mais, agora aparece a palavra melhor. E a palavra melhor vai aparecer de forma assídua em Hebreus. E serve como uma espécie de chave hermenêutica que abre o sentido de muitas passagens, sobretudo apontando para a graça salvadora de Cristo, né? E mostrando que a graça e o sacrifício de Cristo são superiores ao do Antigo Testamento, por quê? Porque Cristo, além de ser o sacerdote, ele também é o sacrifício. Agora, nós temos sacerdócio e sacrifício como coisas inseparáveis, né? E isso faz parte da mentalidade judaica, por quê? Porque para o judeu não existe sacrifício sem sacerdote e nem sacerdote sem sacrifício, ok? E se agora temos um sacerdote bem estabelecido, precisamos, né, por consequência, ter um sacrifício muito bem definido. E aí é onde entra o que eu acabei de falar. Só que lá no Antigo Testamento, existem os textos que são normativos também, não só aqueles que são descritivos, né? Por exemplo, quando no Antigo Testamento fala para não roubar, isso é normativo, isso vale para nós hoje também, né? Quando fala para não adulterar, quando fala para não desejar o que é do próximo, enfim. Mas, em geral, os textos do Novo Testamento e muitos textos do Antigo Testamento estão em pleno vigor. Por isso, é importante estudar a Bíblia com quem entende de verdade, além de boas literaturas, para uma correta compreensão da palavra de Deus. Por quê? Porque há uma descontinuidade e uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo, as partes descritivas não são para nós, mas quanto às partes normativas, sim, né? Então, diante disso, nós precisamos ter essa compreensão. Então, só podemos reconhecer que a nova aliança é superior à antiga à medida que descobrimos que a antiga aliança revela a nova. E a nova aliança cumpre a antiga. E aí, nesse sentido, nós temos Agostinho que vai dizer o seguinte, né? Pode-se ver que na antiga aliança, a sombra da nova está previamente estabelecida ou projetada. Porque a antiga aliança não é nada mais que encobrimento da nova. E a nova aliança mais que a revelação da antiga. E é interessante que o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, caminha nessa direção. Quando ele vai usar palavras como alegoria, sombra, figura, para se referir a textos e passagens do Antigo Testamento, bem como o tabernáculo, sacrifício, sacerdócio, a lei, as festas, as cerimônias. Então, não apenas fazendo transferência de conteúdos, mas de modo bem específico, identificando cada sentido do antigo no novo. Pois somente a partir desse estudo e dessa compreensão é que nós poderemos compreender ou compreenderemos a superioridade da nova aliança, né? Então, se o antigo é composto de expectativas, o novo é a consumação dessas expectativas. O antigo não promete mais do que já não esteja cumprido no novo. Então, eu não preciso ir lá no Antigo Testamento, fazer como alguns fazem, e ficar tentando descobrir coisas novas. Não. O Antigo Testamento não vai prometer mais do que o antigo, do que o novo já não tenha cumprido. Por quê? Porque o novo é a consumação das coisas do que está lá no antigo, né?
E o antigo era, podemos dizer assim, uma comparação, e usando um texto aqui do irmão Bruno, que ele vai dizer o seguinte: o antigo era o útero que gestava o novo, e este torna vivo e real todo o universo daquele. Portanto, a tensão entre continuidade e descontinuidade se estica até o ponto do real cumprimento e não da simples substituição, revelando uma continuidade em forma de consumação. Ou seja, o novo e o antigo, continuando em termos de realização, conforme o J.C. Morgan vai dizer, no Velho, abre aspas, no Velho Testamento, temos uma interpretação da necessidade humana, e o Novo Testamento é uma revelação da provisão divina para a necessidade humana. No Velho, temos o desvendar do coração humano. No Novo, o coração de Deus se desvenda e vemos como ele respondeu à necessidade do homem através de Cristo. Fecha aspas. Uau, gente, isso é sensacional. Então, o autor de Hebreus, ele procura passar uma convicção aos seus leitores, né? Mostrando que a nova aliança, ela é tão superior que eles não precisavam voltar para as práticas ali do, do judaísmo, né? E aí, o autor aos Hebreus também vai mostrar aqui para nós, né? E vale aqui uma reflexão. Primeiro, o Antigo Testamento tem algum valor para nós? Claro que sim. É palavra de Deus, inspirada por Deus, precisa ser lido e estudado para que se entenda o Novo Testamento. É impossível entender o Novo sem o Antigo. Um exemplo é a própria Epístola aos Hebreus. Se você não ler Salmo 95, Salmo 110, Salmo 2, né? Salmo 45, Levíticos, Êxodo, Deuteronômio, Jeremias 31 ao 34, você não compreende Hebreus. Assim como, por exemplo, se você não lê o Antigo Testamento, você não entende o Apocalipse. Por que há tanta pregação ruim no livro do Apocalipse? Porque o povo quer pregar o Apocalipse com a lente do século XXI e com a lente do brasileiro. E aí começa a inventar um monte de história. E para eu compreender o novo, eu preciso visitar o antigo. Então é a continuidade. É o que eu sempre falo. A leitura que me faz compreender o texto bíblico melhor, falando eu, Sérgio, tá? É a leitura é, cíclica, né? Não é aquela leitura linear. Então, eu sempre estou indo e voltando quando eu vou ler a Bíblia. Indo e voltando, indo e voltando. E isso é importante, né? Então, o Antigo Testamento precisa ser lido como palavra de Deus. O Antigo Testamento, contém muitas lições teológicas, de ética, de fé e de vida prática. Porém, é preciso prestar atenção àquilo que foi aperfeiçoado no Novo, onde tudo se cumpre em plenitude. Então, não se pode abandonar o Antigo Testamento, nem obedecer-lhe literalmente sem entender o que já se cumpriu no Novo. Um exemplo ninguém aqui precisa ir uma vez para Jerusalém, porque agora a adoração é espírito e em verdade em todo lugar, né? Esse é um dos exemplos, tá bom? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Posso continuar? Legal, vamos continuar então aqui. Então, o autor de Hebreus interpreta a essência dessa nova aliança a partir de Jeremias 31, 33 e 34. E a destaca em dois trechos da carta. Hebreus 8, do 8 ao 12,
e Hebreus 10, do 16 e 17. Os dois versículos antecedentes, em Jeremias 31, capítulo 31, versículo 31 e 32, observam que a antiga aliança foi rejeitada pelo povo obstinado e rebelde, revelando que a inadequação não estava nela. Essa é a questão. O problema nunca esteve na lei, mas no povo. É isso que Paulo vai falar lá em Romanos 7,14, né? A lei é boa, perfeita, santa e justa. E aonde está o problema? Está em mim. Então, o problema nunca esteve na lei, mas o problema sempre esteve no povo. A nova aliança, entretanto, foi introduzida e firmada nas mentes e nos corações do povo de Deus. Isso é mais que recitação e ornamentação. É ser regido e possuído pela lógica da comunhão com Deus. A lei não estaria mais do lado de fora, mas de dentro. O que a lei fez até os ouvidos, o evangelho faria até o coração. Então, na nova aliança, a salvação começa pelo interior e não pelo exterior, assim como deveria ser no Antigo Testamento, conforme Deuteronômio 6, do 6 ao 8. Isso significa ser habitado pelo Espírito Santo. E a suma dessa fórmula é a dádiva de pleno perdão, a natureza absolutamente transformada e o conhecimento de Deus viabilizado de forma pessoal e profunda. Então, você pode olhar e perguntar, então, o versículo 8 fala, capítulo 8, versículo 8, que a nova aliança é feita com a comunidade de Israel e de Judá. Então, o que representa a fé cristã? O texto está citando Jeremias 31, em uma carta dirigida aos hebreus. Essa nova aliança chega inicialmente para os judeus que estavam esperando o Messias, o que justifica que se volte direta e objetivamente para Israel. Como Israel, em grande parte, fecha o coração, essa nova aliança atinge os gentios, que somos nós. Aqui os cristãos evangélicos se dividem. Alguns acham que Israel afastou-se de tal forma que não faz mais parte dos planos futuros de Deus, e essa nova aliança estabelece esse distanciamento, ou seja, Israel foi totalmente substituído pela igreja, o que é improvável. Outros valorizam mais Israel do que a própria igreja, acreditando que a aliança é preponderantemente com Israel. E, meus irmãos, é importante ficar atento aos radicalismos, lembrando que a nova aliança atinge a comunidade cristã, que envolve judeus e gentios, e que há promessa de Deus para ambos no futuro, sem discriminação, tá bom? Então, a fé cristã é a única religião sem lei. Como assim? Pois não se trata de mandamentos e leis externas, mas a mudança vem de dentro para fora pela ação poderosa de Cristo Jesus. Essa é a realidade da nova aliança, ok? E aí chegamos em um assunto muito legal, muito importante, que é o assunto, quando falamos dessa nova aliança, né? E do sangue de Jesus que tira todo o pecado, nós falamos do sacrifício perfeito e absoluto, que aparece lá em Hebreus capítulo 9, capítulo 9 e capítulo 10, né? E aí, o capítulo 9 fala sobre a adoração feita no tabernáculo, comparando as duas alianças.
Se lembra que eu disse que quando o autor ele fala, ele apresenta Jesus como aquele no qual Deus fala nesses últimos dias. Ele está mostrando que Jesus é superior aos anjos. Quando ele fala de Cristo como aquele que é superior a Moisés, né? Está mostrando que a lei de Cristo, Cristo como a palavra viva, o Logos, é superior a Moisés. Quando ele fala do descanso e mostra Cristo como sendo o nosso descanso, está colocando Cristo como superior ao sábado da lei mosaica. E agora, quando ele fala das duas alianças, eles têm em mente mostrar a superioridade de Cristo em relação ao tabernáculo. Por isso essa comparação, né? E os versículos de 1 a 10 do capítulo 9 apresentam a aliança mosaica do Sinai, e o versículo 11 destaca o sacrifício absoluto, de natureza plena, universal e até cósmica de Cristo, em comparação ao primeiro tabernáculo, que é apenas um modelo de uma realidade superior celestial. Então, o sangue de bodes e touros não tinham o poder de purificar uma pessoa, mas eram apenas sacrifícios cerimoniais que apontavam para uma realidade. Agora, meus irmãos, não precisamos mais do ritualismo do Antigo Testamento, porque temos a realidade plena. Quando recebemos a nova aliança em Cristo, que traz obediência de vida, com promessa da vida eterna, temos um relacionamento direto com Deus, diferente dos sacrifícios repetidos feitos antigamente, que não garantiam a purificação, só cobriam, né? E aí, o sacrifício de Cristo, com derramamento de sangue, é realizado uma única vez e garante o perdão de pecados, diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento. E aí o capítulo 10 mostra que Cristo é o sacrifício perfeito e definitivo e era esperado enquanto se realizavam os sacrifícios imperfeitos do Antigo Testamento. O Salmo 40, citado no capítulo 9 de Hebreus, está vendo que eu falei? Você lembra que eu disse? Eu tenho que entender Salmo 110, agora você tem que entender o Salmo 140. Por isso a importância do Antigo. Mostra o Senhor Jesus preparado para se oferecer como sacrifício pleno a Deus, realizando a sua vontade. Então, o sistema sacrificial da lei mosaica se cumpre de modo perfeito e absoluto no sacrifício de Cristo. E nele, todos os nossos pecados foram plenamente perdoados. Plenamente perdoados. Só que temos algumas questões interessantes para analisar nesse capítulo 9, e ainda nessa parte da aliança, do sacrifício, da mediação. O capítulo fala de um tabernáculo celestial. Esse tabernáculo é real ou espiritual? O texto é claro ao dizer que o tabernáculo foi feito, o tabernáculo da terra, foi feito a partir de um modelo celestial. Por isso que o N.T. White, no livro Escatologia e Teologia Natural, é um livraço que eu estou terminando de ler, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Que o tabernáculo, né? O nome do livro é História e Escatologia Natural. Ele vai nos trazer uma coisa muito interessante, mostrando o quê? Que o tabernáculo, ele era para o judeu uma representação
daquilo que acontecia na realidade de Deus, né? Por isso que o tabernáculo e depois o templo, eles era na mentalidade judaica, principalmente do segundo templo ali, né? Para eles era a união entre céu e terra. Então, todas as vezes que o templo estava em funcionamento, para eles, eles estava representando ou mostrando o que estava acontecendo ali no modelo celestial. No entanto, a realidade das coisas espirituais está acima de nossa compreensão, e especialmente quando estudamos certas passagens escatológicas, temos dificuldade de imaginar certas realidades celestiais literalmente. Então é importante lembrar que existe muitas metáforas e nós não temos referências concretas que permitam afirmar com certeza como será a realidade celestial. Sabemos que o tabernáculo foi feito de acordo com o modelo do céu e que existe uma ligação entre dois santuários, mas a aparência e a configuração exata do tabernáculo celestial, né? Isso é um mistério para nós. Nós não temos como bater o martelo, porque sabemos que as coisas que vemos são apenas sombras, tipos, né? Então, qual a ligação entre aliança e testamento? A palavra grega diathekes, ou alguns podem pronunciar diateque, mas no grego, todas as vezes que tem o T e o H, né, respectivamente aí a língua portuguesa, se pronuncia fek. Então, tiafek significa tanto aliança quanto testamento. No caso da primeira aliança, ou testamento, não houve nenhuma morte ratificadora que permitisse que os benefícios fossem alcançados. Mas na nova aliança, temos a verdadeira morte de Cristo, pois um testamento só é válido no caso da morte. Nesse sentido, a morte de Cristo estabelece, com sanção absoluta, um testamento que nos torna beneficiário daquilo, né, daquilo que foi feito por Cristo na cruz. Ok? O versículo 23 diz que o sangue purificará coisas celestiais. Capítulo 9, versículo 23 de Hebreus, né? E que coisas são essas? Será que até no céu precisa haver purificação? Os adventistas usam esse texto, por exemplo, para justificar uma das doutrinas basilares deles, que é a doutrina acerca do tabernáculo celestial, né? Onde eles vão dizer, entre muitas coisas, que essa doutrina, né, surgiu dentro do adventismo a partir do momento em que eles ali colocaram em 1844 uma data como sendo o retorno de Cristo. Só que isso não aconteceu, né? E aí, para justificar o erro, o que eles falaram? Mas, em termos gerais, eles fizeram ali alguns cálculos, né? E eles falaram que, com base em Daniel 8,14, os 2.300 dias da profecia de Daniel se cumpriu quando, em 1844, Cristo ele entra no santuário celestial e começa a purificação do santuário, ou o que eles chamam de juízo investigativo. O que seria isso? Segundo eles, representaria aí o dia da expiação, né? Onde o registro dos pecados é apagado do santuário celestial, finalizando o plano da salvação antes da segunda vinda de Cristo.
Isso, pessoal, é o que os adventistas acreditam, tá? E é um tanto quanto errado isso. Mas vamos lá, o que que é isso? O que que isso quer dizer, né? Existem algumas possibilidades para entender esse texto. Alguns teólogos, estudiosos, acreditam que essa referência à obra cósmica de Cristo citada em Colossense, no sentido de que ele morreu não só pelos pecados da humanidade, mas que sua obra tem impacto sobre a presença do mal e do pecado em todo o universo, não só na Terra. Essa hipótese dá a ideia de que há coisas que necessitam de purificação no céu, propriamente dito, o que é difícil. Outra possibilidade, bem razoável, é que assim como o santuário aqui na terra era purificado pelo sangue do sacrifício, o que permitia a existência de um lugar onde o pecador podia ser aproximado de Deus, da mesma forma o santuário celestial é purificado através do sangue de Jesus, no sentido de ser o lugar onde o pecador pode entrar e se aproximar de Deus. Essa segunda interpretação é mais coerente com o texto, tá bom? Então, é, com base nisso, nós temos que compreender essa situação, tá bom? E para finalizar aqui a nossa essa parte da nossa aula, e nós vimos já para a parte basicamente final, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento são palavras de Deus, são palavras de Deus, tá bom? E entre eles não há nenhuma contradição ou exclusão. Contudo, isso não significa que estamos diante de uma bifurcação com duas opções diante de nós para escolher entre um e outro, né? Então, para a igreja e a teologia cristã, não há um Novo Testamento divorciado do Antigo. E é o que o escritor aos Hebreus vai definir bem. No entanto, nós temos que reconhecer a importância do antigo pacto e seu propósito, mas também, mas também devemos perceber as suas naquilo que ele deixou normativo e passa a ser apenas descritivo. Por quê? Porque Jesus Cristo nos traz um novo significado de vida e não podemos abrir mão disso. Tranquilo até aqui, meus irmãos? Alguma pergunta? Legal. Pessoal, o texto 8, se vocês analisarem bem, esse texto 8 nós já discutimos ele é, em partes na aula passada, né? Quando nós falamos sobre a apostasia e o pecado é imperdoável. Vamos dar uma repassada nele aqui. Primeiro, quando nós falamos da eficácia do sacrifício humano de Jesus, nós temos que entender o seguinte, irmãos, que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para purificar de todos, de, purificar-nos de todos os pecados. Logo, não há necessidade de outros meios, tá, irmão? Entenda o que eu vou dizer. Dízimo não purifica pecado, o meu louvor não me purifica do meu pecado. O que me purifica, o que me garante a vitória sobre o pecado é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. E nós precisamos ter essa compreensão, tá? Mas vamos lá. A apostasia, ela é um pecado voluntário, conforme nós vimos já na aula passada, né? Então, sabemos que aqui na igreja visível é possível ter pessoas que experimentam, foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram do Espírito,
provaram a boa palavra e as virtudes do Espírito, ou seja, participaram da mesa do Senhor. No entanto, no entanto, abandonaram, abandonaram. E aí o autor aos Hebreus, mais uma vez ele vai para o Antigo Testamento. Só que olha que interessante, né? Aqueles irmãos hebreus estavam voltando, muitos deles querendo voltar para as práticas do judaísmo. E a fim de mostrar que o judaísmo, esse regresso era pecado, o autor vai para as próprias páginas do Antigo Testamento, né? E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai utilizar ali números 15, 27 e 30, dizendo que, mostrando para aqueles irmãos que para os pecados conscientes não havia expiação. Ou seja, o que, que o autor está querendo dizer? Olha, sabe aquele pecado que você fatal, que você escorrega? Enfim, por maior que seja, esse há perdão. Agora, o pecado consciente, aquele no qual você faz de forma consciente, esse, irmão, dentro do Antigo Testamento, não havia expiação. Logo, ele está querendo dizer o seguinte, trazendo isso para nós aqui, né? Que quando nós tomamos uma posição de rebelião diante de Deus, de pecar de forma consciente, nós precisamos ter muito cuidado, porque diante disso nós podemos estar cometendo um pecado imperdoável, onde nós estamos pisando o Filho de Deus, né? Porque veja que o autor vai usar a expressão pisando o Filho de Deus, né? A expressão pisar alguém ou alguma coisa significa o quê? Desdenhar, desprezar. Então, lá nos tempos do Antigo Testamento e até mesmo entre nós, né? Nós é, é, precisamos compreender que é, essa coisa de desdenhar do Filho de Deus é muito perigoso. Por quê? Porque é como se eu estivesse zombando, é como se eu estivesse fazendo um agravo ao Espírito da graça. E aí, uma vez que eu rejeito o Espírito Santo, rejeito o Espírito da graça, aí eu caio lá em Mateus 12, 24, 32, que é o pecado imperdoável. Imperdoável. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, irmão, não é, sabe, como nós pensamos por muito tempo, zombar de uma pessoa no dom, julgar uma profecia não profeta. Não, irmão. O blasfemar do Espírito é rejeitar ou de forma voluntária eu pecar contra Deus, né? Isso é muito perigoso, né? Então, o autor vai chamar essas pessoas de apóstata, apóstata da fé, né? E é muito perigoso isso. Alguma pergunta, meus irmãos? Vamos lá. Quando nós falamos de pecado imperdoável, por exemplo, não para todos, tá? Mas para alguns irmãos da congregação cristã, o adultério é um pecado imperdoável, assim como para o adventismo também, né? A Assembleia de Deus teve esse pensamento por muito tempo de que o adultério, de que fornicação, prostituição, mas
nota que não é isso, tá? Não é isso. O pecado, quando ele. O pecado imperdoável, dentro do que nós estamos estudando aqui, veja só que esses irmãos não estavam adulterando, não estavam fornicando, eles estavam voltando para práticas antigas. E o autor vai falar: vocês estão se apostatando da fé. Então, a apostasia, ela se manifesta de várias maneiras. Eu posso ser um religioso e mesmo assim ser um apóstata da fé. Eu posso ser uma pessoa moralmente boa e mesmo assim ser um apóstata da fé. Fala, irmão Davidson. Paz do Senhor, irmão Serginho, tudo bem? Tudo? Ô, meu irmão, eu andei faltando nas aulas, é que eu ando meio ruim de saúde aí, viu? Me perdoa aí, mas não esqueci de você, não, tô estudando aí. Tá Viu, certo. irmão? Seguinte aí, esse negócio de apostatar da fé, só uma tesouradinha na aula aí. É o seguinte: aconteceu um fato lá na igreja que teve um irmão que ele era do ministério e tal, muito querido e tal, e ele, por não concordar com alguma ou coisa ou outra da doutrina, ele com mais alguns saíram da igreja e montaram uma dissidência, né? Lá na região de Jandira e tal, que você já deve saber como é que funciona, não preciso esclarecer aqui. Bom, tudo bem, né? Fizeram isso aí, foi um estardalhaço danado lá e tal que fizeram lá e tal. O pessoal da igreja, da nossa igreja que a gente frequenta, que você sabe qual que é. E aí um dia eu estava numa igreja lá no litoral. E aí não sei se saiu numa circular, o que foi, ensinando os irmãos que não deveriam ir naquela igreja lá dos irmãos que saíram, tá? Porque eles viraram as costas para o Senhor, eles apostataram da fé. Falei, Jesus Cristo, então eu não sei, então não sei que igreja que eu tô maluco então aqui. Isso, quer dizer, então, que, por exemplo, ô Serginho, se você não concordar com alguma coisa da doutrina aí da Assembleia, você pegar e montar a Assembleia do irmão Serginho, vai, por exemplo, aí tal aí. Você está apostatando da fé? Eu entendi que apostatar da fé é quando você vira as costas pro Senhor Jesus. Tô certo ou tô errado, irmão? Boa colocação, irmão Davidson. E muito bom. Há igrejas, inclusive a igreja não todos, tá? Mas, por exemplo, a igreja que eu sei qual que é que o irmão congrega, e até mesmo na própria Assembleia tem alguns com esse pensamento. Saiu daqui e foi para outro lugar, ou começou um trabalho novo, eles consideram como apostasia, né? Porque na mentalidade desses, só na minha igreja é que tem salvação, só na sua igreja tem salvação. O que é errado, irmão. Isso é um primeiro sinal de heresia de um herege, é essa coisa de que só na minha igreja tem salvação, tá? Esse é o primeiro sinal de heresia, tá bom? Não, não, não existe isso, tá? A salvação é em Cristo, não é na instituição. Agora, a questão de abrir um novo trabalho, vamos lá que é muito interessante isso e está dentro aqui. Tudo tem que ser analisado qual que é o propósito. Agora vamos lá. Suponhamos que eu estou na Assembleia de Deus, por exemplo, eu sou da Assembleia desde os meus 12 anos, aceitei Jesus adolescente. Concordo com tudo da Assembleia, irmão? Não. Mas dentre as igrejas que tem, digamos que 80% é o que eu concordo, ok? Então, 20% que eu não concordo, irmão, não interfere na minha salvação, é o meu modo de pensar, não levo isso para o púlpito. Se alguém me pergunta igual ontem na sala de teologia lá da Fatesa, me fizeram uma pergunta, eu destoo muito da Assembleia e eu respondi, olha, estamos numa aula de teologia, então posso responder. Mas no púlpito, no ensino oficial da igreja, eu jamais levarei isso, ok? Então, mas vamos imaginar o cenário que o Sérgio está ali na Assembleia e, de repente, não dá mais. Paulo e Barnabé.
cada um vai para o seu canto, irmão. Eu acho que tem que ter maturidade, né? E para quem vai entender que está indo lá, abrir um trabalho, o Senhor abençoa. E para quem fica, compreender que o Senhor pode usar aquela porta de quem está indo para alcançar vidas. Então, essa é a perspectiva. Agora, claro, a perspectiva da rebelião. Eu não concordo, não é, o problema não é o ensino, o problema não é a doutrina, o problema, enfim, o problema é a pessoa do irmão Davidson. Aí é uma rebelião. Eu não concordo, o irmão Davidson é um homem de Deus, servo do Senhor, mas eu não concordo e eu quero poder também. Tá entendendo? Aí é um problema. Aí é uma divisão. Aí é Aí é uma outra questão. Mas até mesmo nisso, irmão, estão falando de uma pessoa que abre um trabalho dentro dessa perspectiva, não dá para dizer que é um apóstata. Porque nem sempre o apóstata sai do nosso meio, ele continua no nosso meio. Entendeu? É isso que nós temos que entender, né? Sim, irmão Serginho, ó, o que eu posso, por experiência própria, assim, que talvez até eu sou um pouquinho mais de idade do que o irmão, assim, e a gente, né, estamos na igreja aí, desde que a gente se conhece por gente aí, uma experiência que eu tive foi o seguinte, irmão, que eu morei muito na região de Santo Amaro, né? E quando eu era pequeno, irmão, meus pais, lá tinha uma determinada igreja que meus pais congregavam, e tinha um servo de Deus que ele era muito usado por Deus lá, muito usado por Deus. Tinha um dom glorioso. Irmão, eu só vou aqui precisar, que eu tô no celular, e vai cair, acho que tá com 3% aqui. Aí eu tô ligando o computador aqui, se cair aí eu vou entrar via computador. E o que que acontece, irmão? E esse servo de Deus era muito usado por ele, tinha dom de Deus, irmão. Muito dom de Deus. Só que é o seguinte, irmão, um dia ouvindo uma palavra numa outra igreja, Deus falava assim: não tenha o dinheiro no teu coração, não tenha isso, não tenha, porque senão você pode cair da graça, não tenha nem o meu dom no teu coração, porque senão o meu dom vai te derrubar dessa graça. E esse irmão aí que eu tô te falando, isso aí foi uma palavra que veio em outro lugar. E esse irmão que eu tô te falando, ele tinha um dom muito bonito. E ele pegou, irmão, ele pregava, ele saía fora dos horários para pregar, pregava na madrugada, pregava até as tantas, porque o nosso culto é até as 9 horas, né? Só que ele arrepiava, deixava o culto 10h30, 11 horas. Chegou num ponto, irmão, que ele alugou um salão para ir orar com a Irmandade depois do culto, para ficar a noite inteira orando. E aí o ministério, eu dou razão nessa parte, caiu de pau em cima, falou, irmão, não é assim, piriri, pororó e tal, tem que ser mais humilde. Ele pegou e se revoltou contra a igreja. Ele se revoltou e ele saiu da igreja. Ele com mais um outro que a gente conhecia. Aí um dia o meu pai se encontrou com eles. Eles estavam cheios de correntes nos pescoços e tal. Meu pai era bem gordinho assim, e esse irmão falou assim: meu pai, ei, gordo, você tá nessa igreja ainda? Sai fora, teu carro, tudo. Meu pai tinha um carro velho na época, esse teu carro velho que não vale mais nada. Olha eu, depois que eu saí dessa igreja, eu tô ricão, cheio do dinheiro, aqui Deus não te dá nada, então olha eu aqui. Meu pai olhou na cara dele e falou assim: você pisou no sangue de Cristo. Então eu acho que isso sim é apostatar. Agora, se por exemplo, alguma coisa ou outra a gente não concordar, ficar uma coisa intolerável, irmão, a gente, por exemplo, eu sou daquela igreja, eu vou para a Assembleia hoje. Eu não estou apostatando da fé, irmão. Eu entendo que eu tô indo para um outro aprisco, mas um aprisco que é do Senhor também. Eu fui criado, irmão, numa doutrina que eu não podia falar com o irmão de assembleia que era pecado, irmão. Hoje eu conheci vocês aí, irmão. Eu tô num prazer aqui fora de ser de alegria que eu tenho de estar junto com vocês aí, sabe? Eu fui criado é uma coisa assim, agora. Eu não acho que é apostatar. O que Não, eu não. falo? Nesse aspecto aí, o primeiro sim, irmão. O primeiro tem todas as características, né? Mas no segundo, eu estou nessa igreja, vou para uma outra que é bíblica, que é saudável, não. Né? Eu tenho que procurar um lugar onde eu consiga adorar a Deus e servir ao povo de Deus de forma
coerente, alegre e sem, como posso dizer, sem impedimentos, né? Agora, essa coisa de que muitos líderes fazem esse terrorismo, né? Ó, você saiu da minha igreja, foi para outra, enfim, e você perdeu a bênção. Bom, primeiro, ó, entenda o que eu vou dizer aqui, tá? Esse é o meu modo de pensar. Líder nenhum abençoa e desabençoa uma pessoa. Quem nos abençoa é Cristo. Agora, o jeito que eu saio vai dizer muito se eu estou saindo com a bênção de Cristo ou não. Se eu saio brigado com o pastor, xingando o pastor e tal, irmão, a bênção não está comigo, ok? Agora, eu saio em paz, tranquilo, o problema na igreja é porque eu quero ir para. Irmão, a bênção está comigo. Ah, mas o meu pastor, o meu líder não quer me abençoar. Irmão, para com isso, irmão. Para com isso. Não, a gente precisa começar a ser maduro e compreender que não é a pessoa, não sou eu. Não, a bênção não está em mim. É o Cristo que está na minha vida e por meio da minha vida pode abençoar o irmão Davidson. Mas não que a bênção está comigo, a bênção é propriedade minha. Então eu dou para quem eu quero. Para com isso, mas isso é discurso de líder abusivo. Ok? Agora, Resumo, bom, dá licença, o resumo de tudo, irmão, é o seguinte, irmão. Não adianta nada eu fazer teologia, eu orar 24 horas por dia. Nós precisamos, irmão, estar de acordo com a palavra de Deus e procurar andar nesse caminho. Nós entramos exato. na teologia que nós estamos, tá certo, tudo é maravilhoso, é bonito, irmão, eu gostei demais, nunca estudei teologia na minha vida, mas o resumo de tudo é o seguinte, irmão, se o nosso coração ele não tiver dobrado aos pés de Cristo, a gente saber o que nós estamos fazendo, irmão. Porque tem muita gente que sabe, fala que é crente, vai na igreja, mas não sabe nem o que está fazendo lá, irmão. Nem o que está fazendo lá. Então, se nós, só para resumir aqui, para não prejudicar mais a aula, que eu já trazei tudo. Se a gente, irmão, não pegar e fazer o seguinte, vamos andar no caminho do Senhor, estamos perdendo tempo. Só isso. Basicamente. Fala, Lígia. Eu ia falar que, apesar de não ser apostasia, eu acho que quando uma pessoa, principalmente hoje que tem tantas igrejas, já tem eu falo que tem para todos os gostos, né? E eu acho que quando a pessoa ela sai, ela não procura outra, ela vai, vou fazer a minha, eu acho que ali já mostra uma intenção no coração que não é positiva, porque assim, eu vou criar uma para que o evangelho caiba dentro daquilo que eu acredito ser bom. Então eu acredito que não é uma apostasia, mas eu acabo achando que também tem um pecado em volta disso, porque não é Cristo que está sendo o foco aí, e sim o ego da pessoa, né? O jeito que eu gosto de servir. Exato. E tem uma outra coisa também, né, que envolve isso, que na maioria das vezes, tá, gente? Não estou falando todos os casos, mas ó, dinheiro. É, entenda o que eu vou dizer. É um caminho mais fácil para muita gente itinerante. Por que que muita gente quer ser itinerante, esses itinerantes que sai por aí pregando e tal? Irmão, teve uma que eu liguei uma vez, eu tô falando isso antes da pandemia, tá? Liguei para vir pregar nos jovens. Um dia, tá? Um dia. Na época, R$ 600 e mais vendas de DVD. Na época ela tinha DVD. Irmão, quem que ganha R$ 600 em um dia? Hoje eu não sei quanto que tá, né? Mas tô falando isso antes da pandemia. Eu fiquei olhando assim e falei, não, irmão, obrigado, Deus abençoe. Tá, não concordo com isso, né? Então, assim, na maioria das vezes envolve dinheiro, né? E assim, irmãos, para nós finalizarmos a aula, eu penso que nós temos que prestar atenção nisso e não endurecer o nosso coração para nós não cairmos
nesses pecados, né? Para nós não cairmos nesses pecados que nós estamos falando aqui, de rebeldia, de rebelião, que podem levar a uma apostasia, sim, né? Aonde eu coloco meu coração é ali que está o meu tesouro, né? Tranquilo, meus irmãos? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Quero concluir essa aula dizendo, né, que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com o que está no nosso coração, né? Muito cuidado para nós não cairmos em um abismo e de repente não conseguir voltar mais. Por isso que essa coisa, irmão, de obra de Deus, de igreja, de comunhão, é algo muito sério. Ensino, enfim, nós precisamos ter muito cuidado. Tá bom, meus irmãos? Não tem dúvidas. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, se o Senhor Jesus permitir.